A família Genovese é uma das 5 principais famílias que comandam quase todas as atividades do crime organizado em Nova York. A família criminosa adotou o nome Genovese após um homem chamado Vito Genovese se tornar o chefe. Vito Genovese é descrito pelo Museu da Máfia como implacável, ambicioso e ávido por poder. Vito é lembrado por sua reputação temida e por ser pelo menos parcialmente responsável pela influência generalizada do crime organizado nos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Em seus dias, Vito Genovese era um dos senhores da máfia mais temidos. É claro que ele se mostrou bem diferente do menino que chegou a Nova York a bordo do SS Taormina em 1913 com seus pais. Genovese tinha 19 anos na primeira vez em que foi para a prisão e cumpriu 1 ano por possuir uma arma de fogo. Após sua libertação, ele conheceu Charles Lucky Luciano e rapidamente se tornou seu braço direito. Felizmente para Genovese, ser o assassino e executor confiável de Luciano era tudo o que ele precisava para construir uma reputação para si mesmo. À medida que Luciano ganhava mais poder, Genovese subia na hierarquia. No entanto, foi apenas durante a era da proibição dos anos 1920 que Genovese foi oficialmente aceito no crime organizado. Ele e Luciano foram contratados por Giuseppe Joe DeBoss, Masseria, e eventualmente se tornaram seus principais tenentes. Em 1930, Masseria ordenou a Genovese que assassinasse o chefe da máfia, Tommy Reina, um amigo de Masseria que ele suspeitava estar conspirando com seu rival, Salvatore Maranzano. Em 1931, durante uma luta pelo poder conhecida como a Guerra Castellamarese entre Masseria e Maranzano, Genovese contribuiu para o assassinato de Masseria. No mesmo ano, tanto Luciano quanto Genovese assassinaram Maranzano em seu escritório, assumindo assim o controle da máfia em Nova York. Luciano seguiu em frente para criar a comissão e as 5 famílias, assumindo o comando de uma delas, e então fez de Genovese seu subchefe. De acordo com a britânica, o propósito da comissão era mediar democraticamente entre os membros e atuar como juízes e executores. Essa estrutura fornecia uma base para o crime organizado na América. Pouco depois, Luciano foi condenado por controlar prostitutas, o que levou à promoção de Genovese a chefe interino da família criminosa. A promoção de Genovese foi seguida logo pela mudança de nome da família criminosa, e ele também ganhou reconhecimento como chefe da máfia. Por um tempo, as coisas correram tranquilamente, mas em agosto de 1944, Genovese foi preso pelas autoridades italianas por envolvimento em um esquema de propriedade roubada que envolvia uma base nos Estados Unidos. Mais tarde, ele foi libertado no verão de 1946, mas foi preso novamente durante uma reunião dos chefes da máfia no Apalachin, em Nova York, no Dia dos Namorados, em 1969. Genovese morreu de um ataque cardíaco. Atualmente, acredita-se que Liborio Bellomo seja o líder da família criminosa Genovese. Seja qual for o caso, o Museu da Máfia atesta que a família criminosa Genovese ainda se envolve em uma série de atividades criminosas em Nova York, incluindo esquemas envolvendo Wall Street e a internet. A família Gambino é descrita como uma das famílias italo-americanas da máfia e uma das 5 famílias que dominam as atividades do crime organizado da cidade de Nova York, fundada em 1910 por Salvatore Aquila. Suas operações legais incluem exploração trabalhista e da construção civil, extorsão, lavagem de dinheiro, prostituição, fraude, sequestro e venda de produtos roubados. Carlo Gambino, também conhecido como um dos chefes do crime mais bem-sucedidos de todos os tempos, liderou a família Gambino de 1957 a 1976. Em comparação com outros chefes da família Gambino, Carlo é um dos poucos que nunca foi para a cadeia por atividades criminosas. Após sua morte, Paul Castellano assumiu os negócios da família, mas ao contrário de Carlo, muitas pessoas dentro da organização
achavam que Castelhano poderia ter feito coisas muito melhor, então ele foi assassinado. Mais especificamente, John Gotti assassinou Castelhano em 16 de dezembro de 1985, e com Castelhano fora do caminho, Gotti se tornou o chefe da família Gambino. No entanto, ele acabou na prisão depois de descobrir que seu segundo comando, Salvatore Sammy DeBull, tinha se voltado contra ele. Com John Gotti atrás das grades, seu filho John Gotti Jr. assumiu um papel de maior poder dentro da família Gambino, realizando operações ilícitas como extorsão, suborno e ameaças de violência. Eventualmente, a lei alcançou Gotti Jr. e ele foi condenado à prisão. A última pessoa da família Gotti a governar a família Gambino foi Peter Gotti, tio de John Gotti Jr., em 2011. Domenico Cefalo assumiu a família Gambino em 2015, marcando o fim da era Gotti. Junto com seu subchefe Frank Cali, Domenico manteve a família ativa com uma série de empreendimentos criminosos em Nova York. Infelizmente, Frank Cali foi morto em frente à sua casa em Staten Island em 2019. Embora não tenha sido confirmado, alguns relatos dizem que um membro de longa data da família criminosa, Lorenzo Manino, emergiu como chefe da família Gambino. Um relatório de 2021 mostrou que a família criminosa Gambino ainda está arrecadando milhões de dólares, apesar de décadas de influência em declínio. A família Gambino, juntamente com as outras 4 famílias, continua sendo a principal ameaça criminal organizada para a sociedade americana. O chefe da família Colombo, mais um chefe da máfia ítalo-americana, entra para a lista. Desta vez, é o chefe da mais jovem das 5 famílias que dominam as atividades do crime organizado em Nova York. A família Colombo foi uma das 5 famílias que surgiram no final da guerra Castellan-Marese. O primeiro líder do grupo Colombo foi Joseph Profaci, um cidadão da Sicília que imigrou para os Estados Unidos em seus primeiros 20 anos. Profaci liderou o grupo Colombo por quase 30 anos, durante os quais o grupo era famoso por agiotagem, extorsão e jogos de azar. Durante a maior parte dos mais de 20 anos, as coisas ocorreram tranquilamente, mas em 1960, uma batalha interna começou entre Profaci e um dos membros do grupo, Joseph Crazy Joe Gallo, e seus irmãos. Eles sentiam que, quando se tratava de obter uma parcela justa dos lucros, Profaci sempre os enganava. Essa rivalidade continuou por mais alguns anos, ceifando a vida de mais de 10 pessoas. Profaci eventualmente morreu de câncer em 1962 e seu cunhado, Joseph Magliocco, assumiu o grupo. Antes de morrer, Profaci implorou a Magliocco que sempre apoiasse Joseph Bonanno, chefe da família Bonanno e aliado deles. Nessa época, Bonanno estava planejando se tornar o chefe dos chefes. Para alcançar esse objetivo, ele contou a Magliocco sobre seu plano de assassinar Carlo Gambino e Thomas Lucchesi, chefe das famílias Gambino e Lucchesi, respectivamente. Magliocco, então, designou um dos seus melhores pistoleiros, Joseph Colombo, para realizar os assassinatos. Surpreendentemente, Colombo traiu Magliocco e Bonanno, expondo o plano deles. Como resultado, Bonanno entrou em um esconderijo, enquanto Magliocco não teve outra escolha a não ser se aposentar. Isso deixou a liderança do grupo nas mãos de Colombo, daí o nome da família. Em uma reviravolta surpreendente, Colombo também não permaneceu no poder por muito tempo, pois foi baleado e ficou paralisado em 1974. Carmine The Snake Persico, um dos soldados de Profaci na guerra de 1960, assumiu o comando, mas foi preso em 1986 sob acusações de extorsão e associação criminosa. Desde Persico, a liderança da família passou para Victor J. Orena, seu parente mais próximo, e depois para Joseph Russo, primo de Persico, que acabou enfraquecendo a família. A introdução de organizações corruptas influenciadas por extorsão também diminuiu ainda mais o poder da família Colombo. Embora Andrew Russo
primo de Persico, tenha assumido a família Colombo após seu irmão Joseph Russo, ele e outros líderes da família foram presos em 2021 sob acusações de extorsão. Desde então, Russo faleceu em 2022, aguardando julgamento, e pouco se sabe sobre o novo chefe da família criminosa. No entanto, muitos acreditam que a liderança da família deve ter passado para alguém que está agindo secretamente. Quanto à família Bonanno, assim como as outras famílias do crime, a família Bonanno também emergiu da Guerra Castellamarese no início dos anos 1930, quando Vito Genovese, da família Genovese, assassinou seu arqui-inimigo, Salvatore Maranzano. Maranzano, chefe do grupo Maranzano, estava vulnerável após a morte de Gagliano, o chefe da família Gagliano. Antes da morte de Maranzano, um de seus associados próximos era Joseph Bonanno, também conhecido como Joe Bonanno. Bonanno assumiu após a morte de Maranzano e o grupo eventualmente passou a levar seu nome. Bonanno foi o chefe por mais de 30 anos e suas operações incluíam agiotagem, contrabando de narcóticos, prostituição e jogos de azar. Em 1964, Bonanno começou a planejar se tornar o chefe dos chefes, e para isso, precisava eliminar os chefes da família Gambino e Lucchesi. No entanto, ele foi traído e forçado a se esconder. Ele reapareceu em 1966 e começou a espalhar rumores de que havia sido sequestrado. As autoridades policiais afirmaram que ele se escondeu para evitar as mortes que ele havia planejado e que foram expostas. De qualquer forma, ele recebeu a aposentadoria sancionada pela comissão, o Conselho Criminoso das 5 Famílias. Em 2002, ele morreu de insuficiência cardíaca, sendo um dos poucos chefes a morrer de causas naturais. A morte de Bonanno levou à Guerra dos Bonannos, devido a uma luta pelo poder, resultando na morte de cerca de 13 mafiosos. Embora muitos homens tenham emergido como chefes como resultado, nenhum deles conseguiu se manter no poder por muito tempo, incluindo o filho de Bonanno, Salvatore Bill Bonanno. O atual chefe da família Bonanno é dito ser Michael Denose Mancuso, que passou a maior parte de seus anos na década de 2010 entrando e saindo da prisão. Hoje, a família Bonanno ainda existe e está ativa no tráfico internacional de drogas e em crimes de colarinho branco. Por fim, temos a família Lucchesi. A família Lucchesi herdou chefiada por Vicky após a morte de Gagliano, de 82 anos. Originalmente, embora esteja atrás das grades de família ele Gagliano, ainda dá as ordens, já que Tommy Gagliano era o primeiro chefe. No entanto, Gagliano morreu em 1951, levando à promoção de Tommy Lucchesi. Lucchesi nasceu na Sicília, mas emigrou para os Estados Unidos aos 12 anos, juntamente com sua família. Na adolescência, ele trabalhou em uma fábrica até que ocorreu um incidente infeliz que resultou na perda de parte de sua mão direita. Aos 20 anos, Lucchesi já estava envolvido nos negócios da máfia, trabalhando com Charles Lucky Luciano sob a proteção de Tommy Reina, um líder da máfia da era da proibição. Seu primeiro negócio de fachada era uma empresa de limpeza de janelas, até que, em 1921, ele foi considerado culpado de roubo de carro e passou pouco mais de um ano na prisão. No entanto, ele retornou à prisão em 1927 e 28, dessa vez sobre acusações de receptação de bens roubados e assassinato, enquanto Lucchesi, Luciano e Reina foram fortes aliados de Giuseppe Joe the Boss Masseria, chefe dos chefes. O grupo traiu Masseria e também assassinou seu arqui-inimigo, Salvatore Maranzano, assumindo o controle do submundo de Nova York e construindo a máfia americana moderna, que consiste nas 5 famílias. Após assumir o controle da família, após Gagliano, Lucchesi estabeleceu uma forte relação com Carlo Gambino, casando sua filha com o filho de Gambino. As duas famílias passaram a consolidar seus laços fortes, compartilhando a maioria das atividades lucrativas do crime organizado. Embora Lucchesi tenha morrido de tumor cerebral
em 13 de julho de 1967, a família continua a operar em Nova York hoje, envolvidas em atividades criminosas como jogos de azar, extorsão e crimes trabalhistas. Atualmente, seu chefe é Vicky Amuso, de 82 anos, que pode estar atrás das grades, mas ainda dá as ordens. E essa é a atualização das atuais 5 famílias da máfia em 2023. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar nos acompanhando. Estamos cada vez mais perto de chegar aos 500 inscritos, então aproveite e ajude o canal compartilhando o vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.